3. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as nossas entrevistas aqui pelo blog Resenha Monte Alegrense. E desta vez, o nosso convidado é esse rapaz aqui, que vem, daqui do bairro da Esperança. O nome do homem é Lenilson Ferreira Batista, mais conhecido, para alguns aí de vocês aí, como nosso amigo Liliu. E para começar nossas entrevistas, vamos aí falar com ele, Liliu. Uma boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso blog Resenha Monte Alegrense. E dá aí teu boa tarde aí para todos que vai estar junto com a gente aí, escutando e assistindo o nosso programa. É isso aí, boa tarde a todos que acompanham o blog Resenha Monte Alegrense, esse blog aí que vem se destacando em Monte Alegre e na região agreste, em todo o Rio Grande do Norte. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a você, Eduardo, grande comunicador do blog Resenha, pela oportunidade da gente estar aqui nesse bate-papo, para a gente contar um pouco da nossa história, a gente como líder aqui comunitário do bairro da Esperança, juntamente com outros pessoal, a gente só tem a agradecer e tem muita coisa para a gente bater um papo aqui durante essa entrevista. Bora que bora. É isso aí, Liliu, vamos lá, vamos para o que interessa, na verdade, Vamos para o que interessa, vamos para as perguntas, e vem muita pergunta boa aí, e esse cara vai responder. Ele, como um grande líder comunitário aqui do nosso bairro da Esperança, aqui de Monte Alegre, vai trazer para você. E é isso, vamos para o que interessa. E é isso, Liliu. Vamos mais uma vez, seja bem-vindo e vamos lá. É isso aí, bora que bora. E é isso, pessoal. Como a gente falou, o nosso amigo Liliu, que é residente aqui de Monte Alegre, aqui do bairro da Esperança. Vamos falar um pouco, vamos conhecer um pouco sobre a história dele, Aqui, como foi que ele iniciou esse trabalho comunitário, como foi que ele começou esse trabalho de poder ajudar a população aqui do nosso bairro da Esperança. Liliu, fala um pouco pra gente aí, como foi que começou, como foi que iniciou esse trabalho, de quem você pegou essa iniciativa, essa atitude para fazer esse trabalho com o pessoal do bairro da Esperança. É isso aí, a gente, eu na minha infância sempre tive um amor muito grande pelo bairro, pelo bairro da Esperança, bairro que a gente se criou, a gente brincou com os nossos amigos, nossos colegas, e assim, a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente ama um bairro, uma cidade, seja qualquer tipo de segmento, a gente tem que fazer com que aquele segmento prospere e dê certo, Então a gente viu que na política, eu costumo dizer que a política ela é um instrumento de transformação. Então assim, eu enxerguei que a política ela poderia transformar positivamente o nosso bairro da Esperança. Só que para isso a gente precisava de pessoas que nos ajudassem. Tendo em vista, eu dei o meu primeiro voto no ano de 2008 a uma candidata aqui em Monte Alegre. Ela chegou, obteve êxito, mas 2 anos após a gente não viu o resultado no bairro dela, Ela se elegeu como prefeita, mas a gente não viu nenhum tipo de avanço no nosso bairro. Então a gente decidiu, eu, minha família e alguns amigos próprios decidiu ir se afastar desse grupo político, E logo após chegou em Monte Alegre uma nova proposta, não só para Monte Alegre, mas principalmente para o bairro da Esperança, que foi a proposta do ex-prefeito Severino Rodrigues, juntamente com o ex-vereador do bairro, Ferreira Luiz, que me convidaram para fazer parte desse bloco político, por a gente ser filho natural do bairro. Não sou eu costumo dizer, que fique bem claro, que não sou só eu que ajuda nessa transformação, que vem ajudando nessa transformação que o bairro da Esperança vem nesses últimos anos aí. É um grupo de pessoas que trabalham no dia a dia do bairro, moradores do bairro, que estão a todo tempo
levando sugestões, ideias para que o bairro da Esperança cresça e avance. Elio, só atrapalhando um pouquinho você, então quer dizer que o amigo Lenilson Ferreira Batista Lilio já foi apoiador de outra prefeita, na situação na verdade, vamos lá falar o nome, da situação da prefeita Graça Marques? Sim, com certeza. Votei na ex-prefeita Graça em 2008. Não só votei, mas como a gente andou no bairro da Esperança, casa a casa. Mas, infelizmente, isso faz parte da política. A gente, ela não correspondeu com as expectativas que o bairro da Esperança necessitava, né? Que eram os avanços, né? Você vê que na gestão da ex-prefeita, o nosso bairro da Esperança, aqui do lado aqui que a gente da igreja Nossa Senhora da Esperança, era barro, areia. Então assim, a gente pediu para que fosse feito o calçamento, mas infelizmente não fomos atendidos. Então o ex-prefeito Severino chegou com essa proposta, que se chegasse lá, iria fazer o calçamento, e a gente ficou muito feliz. Então assim, a gente decidiu abraçar esse plano de governo dele, e assim foi feito. Então o ex-prefeito Severino, ao assumir, juntamente com o ex-vereador Ferreira Luiz, que no tempo era secretário de Finanças, mas nunca deixou de apoiar o bairro da Esperança. Mesmo ele sendo secretário, o ex-vereador Ferreira Luiz ficou ao lado da gente, morador, batalhando, lutando para que o bairro da Esperança crescesse, desenvolvesse. A creche hoje do bairro da Esperança é uma creche hoje que tem a mão do ex-vereador Ferreira Luiz, porque mesmo ele sem mandato, mas correu atrás, juntamente com a articulação dele, trouxe a creche que ficou aí. Não conseguiram concluir, né, a creche, mas graças a Deus na gestão Severino foi concluída. E outros avanços que o bairro da Esperança vem tendo aí, né? Pronto, Lilio, é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí. É essa situação que a gente vai falar sobre a infraestrutura do nosso bairro da Esperança, do nosso Monte Alegre. E o motivo agora é o seguinte: infraestrutura do bairro da Esperança. Qual foi o benefício trazido para o bairro da Esperança nas gestões do pessoal da família dos Rodrigues, né? Do ex-prefeito, gestor da cidade de Monte Alegre, do senhor Severino Rodrigues, e agora, né, já estamos em 2025 com a gestão do senhor André Rodrigues. Lilio, qual o benefício, na verdade, né, qual o benefício trazido para o bairro da Esperança através do ex-vereador, né, o Ferreira Luiz, né, e fala um pouco sobre essa situação para a gente. É isso aí, Eduardo. Antes de dizer os benefícios, eu gostaria de deixar aqui também que, graças a Deus, aqui no bairro da Esperança, a gente conta, né, com um grupo de amigos, né, que são parceiros, para que o bairro da Esperança, cada dia, ele cresça. Eu não vou nominar aqui porque são vários, mas já quero deixar aqui o grande abraço do grupo, né, o grupo político da vereadora hoje, Rígia Ferreira, que é um grupo de pessoas, de lideranças comunitárias aqui no bairro que faz a diferença. Mas, vamos lá. Eu costumo dizer, Eduardo, que no bairro da Esperança existe um bairro da Esperança antes e existe um bairro da Esperança depois do grupo político do ex-prefeito Severino. Quando o ex-prefeito Severino assumiu a prefeitura de Monte Alegre, o bairro da Esperança só tinha uma escola, né, que era a Maria Nilza, e também tinha a outra que era a creche Evaldo Gomes, que hoje o fundamental também está lá, né, mas antigamente era creche porque não existia essa creche aqui. Aí só tinha 2 salas de aula lá. O ex-prefeito Severino, vendo aquela dificuldade, ele foi e modificou toda a estrutura, fez sala de aula, colocou ar-condicionado, ou seja, modificou muito lá, já de cara, assim que ele assumiu a educação no Monte Alegre. O calçamento de 100% das ruas do outro lado aqui, do conjunto, né, da Nossa Senhora da Esperança. O asfalto aqui, também aqui desse outro conjunto, que é o que a gente chama Conjunto Evaldo Gomes, e era calçamento já, mas o prefeito Severino foi e fez asfalto. Lembrando que isso já foi depois de 2016, já na eleição do vereador Ferreira Luiz, né? A gente ali no dia a dia com ele falando para que esses benefícios chegassem, né? Teve também a ampliação da unidade básica, né?
E a creche aqui, eu acho que foi uma coisa que aqui no Bairro Esperança é inédita. Porque assim, quando se já pensava que a creche não ia vir mais, a creche Severino conseguiu, graças a Deus, trazer essa creche para os nossos filhos estudarem. Uma creche de tempo integral, com toda a estrutura totalmente climatizada, ou seja, coisa que nunca ninguém tinha visto aqui no Bairro da Esperança. Ou seja, hoje o Bairro da Esperança é um dos melhores bairros da cidade de Monte Alegre para se morar. A gente encontra com 2 escolas, uma creche, certo? Hoje em dia a gente tem farmácias, padarias, ou seja, a evolução do Bairro da Esperança é constante e isso tem participação política da gestão do ex-prefeito Severino e do grupo político do Luiz Rodrigues, juntamente com o vereador Ferreira Luiz, porque o vereador, Eduardo, ele é de extrema importância. Sim. Ele é de extrema importância para que essas obras aconteçam. Então, assim, a gente, como morador, como líder comunitário, a gente só tem a agradecer, porque, assim, às vezes as pessoas têm uma visão que a política, a gente não pode se envolver em política, as pessoas, mas a gente tem que se envolver sim, porque a gente que faz a política acontecer, a gente que estamos no dia a dia vivenciando as dificuldades da população, então a gente tem que fazer com que essas dificuldades se revertam e sejam transformadas em coisas boas. A gente tem que ter um bairro bom de se morar, e isso a gente tem através da política, porque são os políticos que fazem acontecer as obras e os outros benefícios. Verdade, Lil. E é isso, então, assim, hoje, o nosso amigo Lenilson está trazendo aqui, nosso amigo Lileu está vindo para cá para falar um pouco sobre o benefício do Bairro da Esperança, o crescimento que o Bairro da Esperança veio tendo desde 2013, é isso? 2013 para cá, de 2013. Então, ele está mostrando o trabalho que está sendo feito, o trabalho da família, o trabalho de formiguinha, o trabalho que a equipe do Bairro da Esperança, como o nosso amigo Lenilson, o nosso finado amigo, né, Vicente e muito mais, né? Vou trazendo para esse lema aqui o trabalho de infraestrutura e vamos trazer muito mais para vocês daqui a pouquinho. E é isso, pessoal. Vamos lá agora, né? Vou falar um pouco sobre polêmica. Não sei se posso falar desse jeito, mas vamos lá. Em todas as perguntas, né, a gente vem fazendo esse trabalho e a gente não poderia deixar de perguntar aqui a nosso amigo Lileu, ele que também faz esse grande trabalho com o pessoal, mas na política as coisas esquentam um pouco, né? Lileu, oposição, o trabalho da oposição dentro do nosso município, o que você acha, né, sobre esse trabalho, essa oposição que nós temos dentro do nosso município de Monte Alegre, né? Se é forte, se é fraca, como ela que é, fala um pouco, analisa um pouco sobre esse trabalho da oposição hoje dentro de Monte Alegre. É isso aí, Eduardo. A gente temos que ter sempre falar a verdade, né? A verdade ela tem que prevalecer em todo canto. E fazendo assim uma análise assim, como eleitor, como cidadão, como montealegrense, assim, eu acho que, na realidade, no meu ponto de vista, a oposição de Monte Alegre, ela, politicamente falando, ela só teve forças políticas até o pleito de 2012. Eu acho que até o pleito de 2012 existia aquele acirramento político na nossa cidade, né? Aquela chamada polarização. Mas depois que a atual gestão assumiu, né, o ex-prefeito Severino e o prefeito André, por a antiga oposição deixar a desejar em vários segmentos, eu acho que a população se conscientizou que em 2012 ela votou certo em colocar Severino Rodrigues na prefeitura de Monte Alegre, porque assim ele apresentou um projeto compatível com o que a população desejava, que é crescimento, desenvolvimento, não só na cidade, mas em todas as zonas rurais. Você vê que antigamente a antiga oposição, a antiga opositora, que hoje é vereadora, né, que é a ex-prefeita Graça, que a gente chamava, que era a nossa oposição de Monte Alegre, mas hoje ela é vereadora, não é mais assim
do executivo, né? Não tem aquela força política mais. Exato. Tanto é que deixou de disputar o pleito agora em 2024, né? Quem disputou foi outra candidata, né? Então, assim, o ex-prefeito Severino, ele conseguiu atingir não só, porque existia muito isso, Eduardo, a gestão passada, né, a oposição passada, só atingia o centro da cidade, esquecia muitas vezes a zona rural. Então, assim, o ex-prefeito Severino conseguiu atingir com obras que impactaram diretamente na vida da população. Você vê que foram calçamento, Eduardo, água, o ex-prefeito Severino levou água para zona rural. Ele perfurou poço, encanou água 0800. Aqui, Carnaúba, Chique, né? Ali em Lameiro, Pitombeira também, o prefeito André deu continuidade com isso aí. Então, assim, eu acho que hoje nessa eleição de 2024 para cá, a oposição de Monte Alegre, ela ainda está tentando se reorganizar. Depois de 2012, ela vem tentando aí se reorganizar. Tivemos agora o pleito de 2024, né? Não conseguiram mais uma vez obter êxito, porque, assim, eu acho, assim, no meu ponto de vista, um pouco desorganizada a oposição de Monte Alegre. Você vê que, assim, os candidatos a vereadores, eles não conseguem se desenvolver um projeto para que a população acredite. Você vê que a votação deles são baixíssimas. Lil, só pegando aqui um pouco, falando sobre isso aí, a gente vê que os vereadores, quando é período de campanha, os vereadores, né, não aqui falando de A, de B, de C, mas quando é período de campanha, os vereadores de A ou B gostam de mostrar situações que tá ali acontecendo naquele momento, mas não são aqueles vereadores de manter aquele padrão, né? Aquele padrão de dizer, olha, ali está faltando ali, porque é durante o ano todo, não é só no período de campanha. Com certeza. Né? Não é só no período de campanha. Tipo, por exemplo, o Residencial da Esperança, claro, sabemos que estava no período de chuva, aí várias vezes eu me deparei com vereadores aqui fazendo vídeos, mais vídeos, o bairro da Esperança tá cheio de mato, cara, mas é período de chuva, a gente tem que ver isso, a rua tá cheia de lixo ali, mas às vezes deixava de fazer de vir olhar, no dia que o carro do lixo estava passando para fazer a limpeza. Então, assim, oposição é para fazer isso, não falando aqui do outro lado aqui, falando só de um lado aqui, mas os vereadores, eles têm que executar esse trabalho, fiscalizar, né? A verdade. Ir no colégio na hora que os alunos estão lá, na hora que os alunos estão saindo, na hora que estão fazendo a limpeza, na hora que está sujo. É esse o trabalho que tem que ser feito, não é isso, Leleu? Com certeza. Você tocou agora num assunto, eu vou falar específico aqui do Bairro da Esperança. Em períodos eleitorais, o Bairro da Esperança, eu vou fazer uma comparação com o Bairro da Esperança como um ponto turístico em períodos eleitorais. Vem tudo quanto é visitante visitar o Bairro da Esperança. Tivemos aí 12 de um lado e 12 do outro, 24 vereadores, né? E eles esquecem, os vereadores, eles vêm para o Bairro da Esperança fazer campanha em 45 dias, mas eles esquecem que no Bairro da Esperança, quem está aqui no dia a dia são os moradores. Nós, moradores, que vivenciamos todas as dificuldades e sabemos quem é que ajuda na hora dessa dificuldade. Você está entendendo, Eduardo? E aí, que não é aqui puxando para o lado dela, tá entendendo? Mas nem para o lado do ex-vereador Ferreira, mas são as pessoas que realmente estão aqui todos os dias no Bairro da Esperança. Estou falando em específico do Bairro da Esperança, que estão aqui todos os dias para ajudar a população. Você vê que a população muitas vezes chega até a gente e diz qual é a dificuldade, e a gente imediatamente pega o telefone, liga para a vereadora já tenta resolver. Quando resolve, a pessoa vem agradecer. Isso é qualquer coisa que tiver. Muitas vezes é um lixo que está na rua, é uma lâmpada que está apagada. Aí onde entra, eu falo sempre, o trabalho do amigo do bairro. A gente chama liderança comunitária, mas eu me denomino amigo do bairro. Quando a gente é amigo, parceiro, a gente faz isso, a gente ajuda. Então, para a gente ajudar, a gente precisa, como falei lá no início da entrevista, da classe política. Então, assim, esses vereadores que, como você falou,
pensa de enganar a população e ir para aquele bairro, para aquele distrito só no período de campanha, a população hoje está inteligente, tanto é que vem se comprovando nas urnas. Eles vão, mas no dia da urna a população dá a resposta e vota em quem realmente trabalha. E é verdade, Leo, como a gente fala aqui assim, pessoal, período de eleições, a gente tem que abrir o olho com esse tipo de pessoas que querem nos enganar, né? Na verdade, tipo, gente assim não merece nosso voto. Por quê? Esse tipo de pessoas assim, o que acontece? Engana você na primeira vez, engana você na segunda vez e assim sucessivamente. Gente, abra o seu olho, veja quem está ao lado de vocês, vejam quem está lutando por vocês. Veja um cara como esse aqui, ó, um líder comunitário, um amigo da comunidade, entendeu? Então é essa situação que a gente tem que ver. Antes de criticar, de ver uma situação, um vídeo, vamos lá tentar resolver. Liga para um secretário. Se o secretário não resolver, liga ali para o líder. Vamos primeiro fazer o seguinte, liga para o líder. Assim. Se não foi, ele vai entrar em contato com o secretário. O secretário não resolver, fala com nossos vereadores e eles vão resolver. Entendeu? Antes de criticarmos, né? Pegando o gancho, Eduardo, eu costumo dizer que no dia a dia, conversando com meus amigos, a gente aqui no Bairro da Esperança, a gente é muito privilegiado, porque a gente tem um acesso muito fácil a Rízia Ferreira, Rízia hoje é uma vereadora na realidade de Monte Alegre, mas assim, ela tem um carinho especial pelo bairro, né, que é onde ela reside. Então a gente temos um acesso fácil com ela, tanto é que qualquer situação que surge aqui, ela está sempre à disposição para resolver. Então hoje a gente espera que outros legisladores, outros vereadores se inspirem, né? Façam o mesmo em outras cidades, aqui na cidade da gente. Ajudem a sua comunidade, veja o que está faltando lá, vá até o gestor e procure para que aquela situação seja resolvida, porque a população espera isso do vereador, espera aquele retorno em trabalho, que o vereador trabalhe para dar aquela situação seja solucionada em qualquer bairro, em qualquer distrito. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aí ao finalzinho, né? De repente passando aí, né, Liliu? Conversamos um pouco aqui. Estamos conversando com o Liliu, né? Lenilson Ferreira Batista, não é isso? Batista Ferreira? Ferreira Batista. Ferreira Batista. Então, assim, Liliu é líder comunitário, amigo da comunidade, né? Estamos aqui com ele hoje aqui no Blog Resenha, trazendo para vocês, né? Falando um pouco sobre a situação dos bairros. E falando com ele também, né, ele como nosso líder aqui do nosso locais aqui, no nosso local aqui, Bairro da Esperança, né, para que vocês, a população em si, abram o seu olho, para que vocês não venham cair na enganação, né, na enganação de vereadores. Nas próximas campanhas, votem em quem trabalha de verdade. Querem saber? Procura um líder, procura um amigo da comunidade. Sua comunidade, até você mesmo, você pode ser um líder. Você, cidadão aí que está me escutando, pode ser um líder comunitário. Entendeu? Você está vendo ali uma situação, você procure a pessoa que você votou, procure qualquer pessoa para tentar resolver aquela situação, porque assim, você que ama o seu bairro, a sua comunidade, você tem que querer o melhor sempre, porque aí é lá onde você reside, aonde estuda seu filho, aonde quando você procura um médico, aquela UBS está lá. Então assim, você quer ver aquela comunidade bem. Então assim, quem quer ver sua comunidade bem, ele é amigo, é parceiro, tá entendendo, Eduardo? Então tem que sempre procurar o melhor. Show de bola, vamos lá para os finalmente, estamos chegando ao finalzinho aí, Liliu, de repente passou. Depois vamos voltar aqui com o Liliu de novo, aqui, fazer mais perguntas a ele, trazer aqui. E outra, já faço o convite para estar junto comigo na bancada aqui do Blog Resenha, né? Para a gente estar aqui futuramente fazendo entrevista com outras pessoas, não é isso, Liliu? Com certeza, Eduardo, com certeza. Primeiramente, agradecer a você por ser um grande amigo, porque eu costumo dizer assim que durante toda a vida da gente, a gente vai percorrendo altos e baixos da vida. Então tem coisas boas e tem coisas ruins. Então assim, os amigos, eles vêm como coisas boas. Verdade. Então a gente tem que agradecer a Deus. E você é um cara que
eu admiro muito, não só pela pessoa que você é, um pai, tá entendendo? Um esposo, mas você hoje é um cidadão em Monte Alegre em destaque. Você é um cidadão em Monte Alegre em destaque porque você lidera hoje um projeto importantíssimo. E é isso, pessoal. Voltamos aqui para os finalmente aqui, né? O agradecimento. Vamos finalizar aqui com o nosso amigo Leleu. Mas antes de finalizar, né, ainda temos aqui, né, Leleu, que vinha falando aí com a gente aí sobre o grande trabalho que a gente faz, né, dentro do município. Pode continuar, Leleu. É isso aí, Eduardo. Você, como eu ia falando antes dos comerciais, você é um cara hoje que é destaque aqui em nossa cidade. E é destaque não só pela pessoa que você é, mas pelo trabalho que você vem desenvolvendo com as crianças aqui em nossa cidade, né? É o seu projeto Escolinha Pé no Chão. Eu digo porque eu venho acompanhando já há tempo e hoje meu filho, né? Que é atípico, mas faz parte do seu projeto. O seu projeto, graças a Deus, conseguiu aí abraçar as crianças que não tem só meu filho, existem outras crianças atípicas e o seu projeto dando exemplo de inclusão. Então fica aqui não só os meus agradecimentos como seu amigo, mas como pai também. Então assim, só me resta a parabenizar você e dizer que você continue com esse seu sonho, que você a população de Monte Alegre hoje olha para você com outros olhos. Pode ter certeza disso, porque por onde eu passo, você é um cara elogiado e quando a gente faz, eu já falei isso aqui na entrevista, quando a gente faz o bem, Deus dá o dobro. Então, assim, o seu projeto não é só um projeto que você está ali com as crianças ali ensinando elas a jogar futebol, mas sim um projeto que essas crianças vão levar para toda a vida. Porque daqui, hoje, as crianças que têm 9, daqui a 10 anos vão estar adultas e vão se lembrar que você era ali o amigo, não só o treinador, mas o amigo, o conselheiro, o parceiro delas. Então, assim, isso não só você vai levar para a vida, mas as crianças. Porque eu, na minha infância, Eduardo, eu fiz parte de escolinhas assim como a sua aqui no nosso bairro. E hoje eu me lembro das pessoas que davam aulas de futebol para a gente. Então, assim, esse projeto seu, a gente só pede a Deus que continue abençoando e pede também às pessoas que ajudem, porque esse é importante também, Eduardo. As pessoas têm que ajudar projetos como esse seu, entendeu? A classe política, a classe empresarial, tá entendendo, Eduardo? Os amigos, porque assim, como eu sempre falei e falo, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, assim, quando a gente se dá as mãos, as coisas melhoram. Então, tenho certeza absoluta que Deus está preparando muitas coisas boas para você, meu amigo. Pode ter certeza que Deus continue abençoando. E já entrando aqui, nos finalmente aqui da entrevista, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento aqui. E pela oportunidade que você está me dando, não só a mim, mas a todos que sentaram e ainda vão sentar aqui nessa sua bancada aqui, desse seu blog, que vem aí crescendo aí, numa proporção gigante e vai crescer ainda mais, porque você é um camarada inteligente, preparado, tá entendendo? Não só na área do esporte, mas também aqui na parte de jornalista, como blogueiro. E quero dizer a você que essa visibilidade que você está dando para, assim, pessoas como eu e outras pessoas que vão citar quem, pessoas do dia a dia comum, que estão aí com a população vivenciando as dificuldades, que estão sempre procurando para aquelas dificuldades melhorar. Seja aqui no Bairro da Esperança, seja no Sol, seja em qualquer canto de Monte Alegre. Eu acho que sempre vai existir uma pessoa igual a mim que ame a sua comunidade e queira ver a sua comunidade bem. E você está de parabéns por trazer essas pessoas para cá, para a sua bancada, para aquelas pessoas falarem, expor o seu trabalho que você faz, expor as suas opiniões. Você está entendendo? Então, assim, isso é um fato inédito, porque muitas vezes, Eduardo, a gente vê
nos blogs que a visibilidade é mais para, digamos assim, para aquele alto escalão. Você não, você quebra essa barreira. Hoje você está quebrando essa barreira com essa sua página aqui, o seu blog, que apesar de ter o nome resenha, mas é uma página séria. É uma página que tem sim a resenha do esporte, mas tem a parte séria, que é a parte que você vem aqui, bate um papo com o entrevistado e deixa ele se expressar da maneira que ele quiser. Então, assim, isso é muito importante. Então, só tenho que agradecer isso. Agradecer a minha família, a minha esposa, as minhas filhas que vão ver essa entrevista, aos meus amigos, que são vários, se eu for nominar aqui, mas são vários, como eu falei, mas também deixar aqui registrado, Eduardo, na parte política, que a gente, na política, não é sozinho, a gente tem várias pessoas com a gente, vários amigos, primeiramente a família é a base de tudo, a toda a minha família que me acompanha, minhas cunhadas, meus cunhados, que sempre me acompanha, mas também as pessoas que nos dão a oportunidade, a gente nunca pode deixar de agradecer, que politicamente falando, o ex-prefeito Severino, o prefeito André, a vereadora Rígia e também a esse cara extraordinário que eu tenho uma gratidão enorme por ele, que ele é um cara que, além de ser amigo, é um conselheiro, que é o ex-vereador Ferreira Luiz. Então, assim, um cara que me ensinou muito sobre política, porque a gente aprende, política a gente nunca sabe de tudo, a gente aprende no dia a dia. Então, Ferreira é um cara que me ensinou e me ensina muito, e eu tenho ele como um exemplo na política, porque é um cara correto, um cara leal, e a lealdade, eu estou falando politicamente aqui nas considerações finais, porque a gente falou na maioria do tempo sobre política, né? Eu acho que a lealdade hoje na política, ela é primordial, Eduardo. Então, assim, eu aprendi isso com ele, que quando se tem lealdade na política, você é respeitado. Quando se tem lealdade na política, você é respeitado. Então, o vereador Ferreira Luiz, eu tenho ele como exemplo. Então, peço aqui, mais uma vez, agradecendo a você, peço que Deus abençoe cada um de vocês aí que vão ver essa entrevista maravilhosa aqui no blog Resenha Monte Alegrense, e dizer a você que eu estou à disposição. Na hora que me chamar aqui, para a gente bater aquele bate-papo no Resenha, tamo junto. É isso aí, pessoal. Lenilson Ferreira Batista, 36 anos, casado, pai de 5 filhos, natural de Monte Alegre, morador do bairro da Esperança. Líder comunitário, amigo comunitário. Estamos com ele hoje aqui, trouxemos ele aqui para bater esse bate-papo aqui com a gente aqui. E é isso, pessoal. Antes da gente encerrar, 3 perguntas para você, bate e volta. Vamos lá, Lileu? Chama. Primeira pergunta para você. Família. Família é tudo na minha vida. Bairro da Esperança. Eu amo de paixão, um bairro que eu nasci e me criei, um bairro que, graças a Deus, me proporcionou hoje tudo que eu tenho na minha vida. Assim, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus e segundamente a gente vivenciar no dia a dia aqui no bairro da Esperança aqui. Eu amo de verdade aqui no bairro e quero aqui passar o resto da minha vida no bairro da Esperança. Última pergunta da noite, do dia. Vamos lá. Deus é tudo para a gente, né? Eu acho que se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. Então Deus é tudo. Tudo que... Eu sou um cara que sou muito agradecido. Mas tudo a gente tem que agradecer primeiramente a Deus. Se a gente está aqui nesse momento, batendo esse papo, é tudo a permissão de Deus. Deus, como eu falei no início da entrevista, tem sido muito bondoso, muitas bênçãos que Ele vem promovendo em minha vida e na vida da minha família. Então, assim, só gratidão a Deus por tudo que Ele vem fazendo. E é isso, pessoal. Encerramos aí a entrevista de hoje com ele, Lenilson Ferreira Batista, amigo comunitário do Bairro da Esperança e amigo dos Monte Alegrense. É isso aí, que Deus abençoe a vocês e que venha a próxima entrevista aí, né, com as bênçãos de Deus. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.